Greetings, church. Mais uma vez é um prazer entrar na sua casa para trazer a palavra para você. A palavra de Deus é a coisa mais preciosa para nós. Houve um tempo em Israel, a Bíblia diz, que havia uma fome, não de comida e nem mesmo de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Esta é a pior das fomes, quando você não pode ouvir a palavra de Deus. E só porque, sabe, nós podemos assistir programas evangélicos e ouvimos os pastores pregando e ensinando, não quer dizer que estamos recebendo a palavra de Deus. Tenha certeza de que você está ouvindo a palavra de Deus ser explicada no seu contexto, amém? Esta é a palavra que alimenta, esta é a palavra que salva, esta é a palavra que cura, esta é a palavra que restaura, amém? É a palavra que traz prosperidade, aleluia. Amém? Uma palavra de Deus pode mudar a sua vida para sempre. E eu creio que, até mesmo durante esse programa, hoje, você vai ouvir uma palavra que vai te libertar. Você vai ouvir uma palavra que vai começar o processo de restauração das coisas que você perdeu na sua vida. Vai ouvir a palavra que vai trazer cura e saúde para a sua carne. Amém? Eu quero começar falando de um testemunho, e esse testemunho veio da China, e esta irmã escreveu de como, somente ouvindo a palavra de Deus, sua vida foi completamente transformada. Amém? E de tudo que há na palavra de Deus, o que precisamos ouvir muitas vezes é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de paz e graça. E a palavra de Deus nos diz assim, Pedro falando, assim, secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Depois Pedro diz, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então a palavra que permanece para sempre é a palavra do Evangelho. Amém? E essa irmã da China diz, o lugar onde eu moro é uma das cidades que foi mais atingida na China pelo vírus Covid-19. Durante esse tempo, eu segurei firme os ensinamentos do pastor Prince sobre o Salmo 91 e criei realmente que o sangue de Jesus estava cobrindo a minha família. Então participamos da Santa Ceia diariamente e ungimos a nossa casa com óleo da unção. A minha filha, que estuda na França, também estava morando no lugar que tem muitos casos de coronavírus. Falamos para ela sobre as mensagens do pastor Prince, e quando eu me preocupava com a sua segurança, eu orava e sentia imediatamente a paz de Deus. Glória a Deus, ninguém da minha família foi infectado com o coronavírus. E durante esse tempo, a minha filha se formou e ela agora está fazendo mestrado em uma universidade na França. Inicialmente ela pensou que tinha sido rejeitada pela universidade. Eu falei para ela que Deus é por ela, e se esta escola não a aceitasse, Deus tinha uma outra melhor para ela. Uma semana depois, ofereceram uma vaga para ela na faculdade. Depois ela teve que achar um lugar para fazer os estágios e continuar seus estudos. Depois de enviar o seu currículo, alguns amigos falaram para ela que ela não devia ter muita esperança, porque muitos negócios foram muito afetados durante esse tempo. Quando ela começou a se preocupar, eu a lembrei de que a graça de Deus flui quando não estamos preocupados. Eu também disse para ela que ela tem um favor especial na sua vida, porque ela é filha de Deus e Ele vai colocá-la no lugar certo, na hora certa. Você já ouviu isso, hein? E no 5º dia, uma companhia a chamou para a entrevista e ofereceu o trabalho para ela. Além de pagar pelos seus estudos, ainda vão dar para ela um salário mensal, mais comissão e dinheiro para ajudá-la com o aluguel. No total, o seu salário seria extraordinário, que corresponde a 5 vezes mais o salário que ela perdeu durante a pandemia. Isto é a restauração de Deus. No começo do ano, quando o pastor Prince falou que este ano seria o ano do tempo e do espaço, eu me preparei para receber todas as bênçãos que Deus tem para nós, e Deus realmente nos abençoou. Toda a glória a Jesus. Amém. E eu estou contando esse testemunho porque todos nós podemos nos identificar com os desafios que esta irmã aqui também enfrentou durante esse tempo. E talvez os nossos filhos também estão na faculdade ou na escola e nós vemos como eles estão sendo afetados por tudo isso, por causa desta pandemia do vírus do Covid-19, e não tem muito trabalho lá fora. Mas, sabe, com Deus, o contrário pode acontecer. Amém? Durante o tempo de trevas, o povo de Deus prospera. Muitas e muitas vezes, a Bíblia nos fala que
Na palavra de Deus, Abraão prosperou, especialmente durante o tempo de fome. E o mesmo aconteceu com Isaac. Isaac semeou naquela terra, e a Bíblia diz que aquele exato ano era um ano de fome, e ele colheu 100 vezes mais. A Bíblia não se compromete, de qualquer forma imaginável, te fala que ele colheu 100 vezes mais. Amém? E a Bíblia diz que ele ficou cada vez mais forte e os filisteus começaram a ter inveja dele. Que isso aconteça com você. E a Bíblia também fala que até quando teve 7 anos de fome no Egito, José, por causa da sabedoria que Deus lhe deu, ele fez todo o Egito prosperar por sua sabedoria. E a Bíblia mostra claramente que durante o tempo de fome, o povo de Deus prospera. Amém? Se o povo de Deus seguir a sabedoria de Deus e não tentar praticar a sua sabedoria humana ou o conselho dos ímpios. Amém? Eu quero então falar para você que talvez tudo esteja errado no natural, mas confie no Senhor, nós somos aqueles que não vivem por vista, e é por isso que é bom para você não ficar muito ligado com todas as notícias ruins que estão acontecendo no mundo. Tem sempre notícias ruins, e como este tal de coronavírus agora está mutando, sabe? E o pior está sempre na boca das pessoas. E muitas vezes, sabe, eu já vi isso acontecer. Amém? O mundo vence essas coisas e olha muito mais o povo de Deus. Amém? O povo de Deus muitas vezes já passou até por fome e saiu dali próspero. Saiu disso melhor do que antes dessa situação. Amém? Que esse seja o nosso testemunho também. Aleluia! Vamos diretamente à palavra. Na semana passada, falei de algo que é muito vital para nós entendermos não somente com a cabeça, mas recebê-la no coração. Amém? A revelação sobre o perdão dos nossos pecados. Olha, a razão por que isso não cria raiz na vida de muitos crentes é porque eles dão um consentimento na mente, sim, Deus perdoa os nossos pecados, mas pensam nisso como uma experiência inicial. Sim, foi isso que começou para todos nós, a vida no reino de Deus, essa nova vida, e também o fato de termos nascido de novo e agora somos uma nova criatura em Cristo. Mas de agora em diante, não podemos ficar dependendo do perdão dos pecados. Deus espera que façamos o bem, então Deus exige mais de nós. E sabe de uma coisa? Sim, nós devemos crescer no Senhor, devemos seguir ao Senhor, mas não podemos nos esquecer que sem a graça de Deus, nós vamos ficar até pior do que antes do início. Amém? Olha, o fato é que a carne é a carne, é a carne. A carne nunca muda. Não importa o quanto você avança na sua vida cristã, o quanto você cresce espiritualmente, a sua carne continua sendo carne. Por isso não devemos confiar na carne. O apóstolo Paulo falou bem assim em Romanos 7. Na minha carne não habita, e habita ali está no presente, mesmo ele sendo um apóstolo. E ele disse que na sua carne não habita bem algum. Se isso era verdade para ele, um dos maiores apóstolos que já viveu. Amém? Muito mais eu e você, não é? Não confiamos na carne. A carne vai nos enganar e vai cometer o maior dos pecados se permitirmos. Amém? Mas Deus não te vê na carne. Quando Deus te identifica, você tem a carne. Todos nós, amém, temos a carne. Mesmo tendo nascido de novo, ainda temos a carne. A carne vai fazer parte de nós até vermos Jesus face a face. Amém? Então não teremos mais problema com a carne, vamos ter um corpo glorificado. Amém? Mas até lá, até o vermos face a face, vamos lutar contra a carne. Mas a carne não é você, Deus não te identifica na carne. Em Romanos 8 diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em você, se o Espírito Santo está em você, Deus não te vê mais na carne. Ou seja, Ele não te identifica na carne. Deus te identifica no Espírito. Amém? E no Espírito você é a justiça de Deus em Cristo. No Espírito você é uma nova criatura, criado em justiça e santidade. Quer dizer que nós não temos mais a tendência de pecar, esses pensamentos mundanos e também desejos pecaminosos que se levantam sempre dentro de cada parte do nosso ser. Não, eles continuam lá. Mas você não pode se identificar com eles. Isso não é você. Amém? Isto não é você. Você deve julgar o seu comportamento por sua identidade, por quem você é. Amém? Julgue o seu comportamento pela posição. E a sua posição com Deus é que você é justo, você é a justiça de Deus em Cristo. Por isso, você não deve julgar a sua posição pelo comportamento. Só porque o seu comportamento, sabe, flutua, vai para cima e para baixo, não quer dizer que a sua postura para com Deus é para cima e para baixo.
Olha, amigo, Deus não vê do jeito que o homem vê. A visão do homem é limitada. A visão do homem é confinada aos 5 sentidos. O que pode sentir, o que pode tocar, é o que todos veem em sua limitação humana. Mas Deus vai além dos limites humanos. Deus vê o futuro e Deus também vê o seu passado. Deus vai muito mais além do que qualquer tipo de visão de qualquer uma das suas criaturas, como a águia, que pode ver longe, certo? Milhas de distância, mas o nosso Deus pode ver além da criatura ou os seres. Amém? Deus é um Deus que pode ver como ninguém pode ver. E a Bíblia diz que quando Deus te vê, Ele te vê no Espírito. E é por isso que nós não podemos nos identificar com todos esses comportamentos pecaminosos que acontecem. Isso não é você. Você tem que saber que não é você. Amém? Até quando você tem um pesadelo ou até um sonho pecaminoso, um sonho terrível e depois você acorda. Você foi responsável por aquele sonho? Não. Você estava dormindo? Ok? Você não deve se identificar com aquele sonho. Você tem que se separar daquilo e dizer isso não sou eu e voltar a dormir. E você vai dormir bem, certo? Você tem que aprender que a carne sempre vai existir, não importa o quanto você confessa que você é a justiça de Deus em Cristo. A carne é a carne e sempre vai continuar sendo carne. E na carne não habita bem algum. E só porque isso se levanta e quer chamar a sua atenção não quer dizer que você está debaixo do seu controle. Amém? Você não está debaixo do seu controle, você é uma nova criatura. E quando Deus olha para você, Ele te vê no espírito e não na carne. Você se lembra quando Deus falou a Abraão? Toma o teu filho, em Gênesis 22 ele disse, toma o teu filho, o teu único filho. Deus falava de Isaac, mas olha, antes de Isaac, Abraão teve outro filho. Certo? Lembra dele, Ismael? Ismael foi o seu primogênito, antes de Isaac nascer. Então por que Deus disse para Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, porque aos olhos de Deus, Deus identifica com aquilo que é nascido do Espírito. Deus não identifica com a carne, Deus não olha para a carne. Mas Deus não está fingindo que a carne não existe. Amém? Os olhos de Deus são, na verdade, a maior realidade, se eu posso falar, para me expressar dessa forma. Os olhos de Deus veem a verdade como ninguém pode ver. Amém? E Deus vê o que é eterno. O que é pecado, fisicamente, é temporário. Tudo o que você vê, que dá para ver fisicamente, é temporário. Mas a Bíblia diz o que não é visto? Anjos. Amém? O mundo espiritual. Amém? Deus é espírito. Amém? O seu espírito humano é eterno. O que você não pode ver é eterno. Amém? Mas vivemos tanto na atmosfera, a dimensão daquilo que é visto e nos identificamos com aquilo que é visto e pensamos que Deus age assim, pensa como nós. Não é assim, amigo. Deus te vê no espírito e Deus disse a Abraão, toma o teu filho, teu único filho. Porque Isaac nasceu do espírito, mas Ismael nasceu da carne. E Deus não reconhece aquilo que é nascido da carne. Deus só reconhece aquilo que é nascido do espírito. E quando Deus trata de você, você vai ver que é um tanto quanto confuso, porque você pode ter um dia ruim, sabe? Você nesse dia fez algumas coisas erradas, ficou nervoso, ou você cedeu à tentação, ou alguma coisa assim, e você sente que Deus está muito longe, isso é sentimento. E você precisa reconhecer que os seus pecados são perdoados. Amém? Você tem que saber que você ainda é a justiça de Deus em Cristo. E quando Deus fala com você, Ele fala como se você não tivesse pecado. Ok? Deus fala contigo como se você ainda fosse a justiça de Deus em Cristo. Olha, você não pode pensar da forma que os santos do Antigo Testamento pensavam. Eles viveram antes da cruz. Eles viveram antes da ressurreição, certo? Nós vivemos depois da cruz e depois da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus veio e mudou tudo. Amém? Nós somos pessoas cujos pecados foram perdoados. Davi descreve a bem-aventurança do homem a quem Deus imputa justiça sem as obras. Em Romanos capítulo 4, Davi disse bem-aventurado. E olha, Davi não era só um rei, mas também um profeta. Davi era um profeta. E o Espírito Santo vinha sobre ele. E ele falou isso vendo profeticamente o futuro. Ele viu você e eu. Ele viu as pessoas que seriam redimidas pelo sangue de Cristo. Uma nova criatura. Pessoas que seriam novas criaturas. Uma criatura que nunca existiu antes. Uma tradução diz uma nova espécie. Amém? É quem nós somos.
Amém? Ele viu o futuro e Davi nos viu. Ele disse: como eu tenho inveja deles. Então, em Romanos 4 diz: assim também Davi declara: bem-aventurado o homem. Ele está falando de você. Ele está falando da minha pessoa, de todos os crentes, dizendo como essas pessoas são maravilhosas, como elas são abençoadas. Amém? São abençoadas porque os seus pecados foram perdoados. Pessoas cujas maldades são perdoadas. A primeira bênção. Número 2, bem-aventurado o homem, Davi disse, a quem o Senhor não imputa o pecado. Olha, essa segunda bênção é, muitas vezes, mal interpretada. Alguns pensam que Deus não imputa o pecado a você porque você não peca. Se você pensar nisso, não faz sentido. Porque Deus ia imputar pecado a você quando você não pecou. Este verso só quer dizer algo quando você sabe que pecou, quando você sabe que você não é perfeito, quando você sabe que você não faz tudo certo, mas olha, Deus diz, eu não vou imputar pecado a você. Este é um grande benefício, a maior bênção que você pode ter. Amém? Glória a Deus, por quê? É porque Deus está pegando leve com os seus, podemos dizer, padrões? Com os seus padrões santos? Não, não, não. 1000 vezes não, mas é porque na cruz, Jesus Cristo, quando foi pendurado ali como oferta pelo pecado, como nosso substituto, Deus imputou todos os seus pecados e os meus nele. E essa palavra imputar é um termo de contabilidade. Deus colocou na sua conta, Deus pôs isso na sua conta, os seus pecados e os meus, e em troca disso, Deus colocou a sua justiça, a sua posição para com Deus, na sua conta, na minha conta. Então Davi descreve a sua bem-aventurança como um homem a quem Deus imputa justiça sem obras. Aleluia! E amigo, é uma bênção saber que esta palavra, bem-aventurado o homem a quem Deus não vai imputar pecado, tem um duplo negativo, que faz disso um negativo muito forte, uma rejeição forte. De forma alguma, Deus nunca vai imputar o pecado a você. Aleluia! Amém? Amigo, a melhor coisa a fazer, ou a melhor postura a assumir para com Deus, e qualquer outra vai desagradá-lo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer no que Deus falou. Amém? Será que isso vai produzir uma vida de libertinagem? Isso vai produzir uma vida relaxada? Uma vida de impureza? De forma alguma, amém? E sabe por quê? Quando você sabe que Deus não vai imputar pecado a você, você descansa na sua presença, você não fica com medo da sua presença, amém? Mas você é atraído a Ele, amém? Você sabe quando você vai a Ele, Ele não está olhando para os seus erros. Isso é maravilhoso. Estar na presença de alguém que não olha para os seus erros, mas Ele olha para as coisas boas, os seus pontos fortes. Amém? Mesmo quando você fala para alguém, eu tenho essas falhas, a pessoa não quer saber disso. Que maravilhoso é isso, você tem um amigo assim? Talvez a sua esposa. Bem-aventurado quem casou com alguém assim, amém? Mas olha bem isso, como o próprio sábio Salomão escreveu no livro de Cantares. Sabe, ó minha amada, não há nenhuma mácula em você. O Senhor nos ama assim, e Ele nos vê dessa maneira. Amém? Ele não nos reconhece na carne, mas Ele nos vê no Espírito. Amém? Precisamos nos ver como Deus vê. Santidade é pensar como Deus pensa. Santidade é ver como Deus vê. Santidade é falar o que Deus fala. Amém? É se alinhar com Deus, e isso é santidade. Amém, amém, amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Olha, no nosso dia a dia vamos ver muitas e muitas vezes podemos dizer, despertar de desejos pecaminosos. Não devemos ficar preocupados e dizer o que está acontecendo comigo é porque eu estou muito fraco espiritualmente. Não, não, é a experiência dos maiores santos de Deus. Nunca teve um momento na vida deles quando eles ficaram sem essas tendências pecaminosas, estas inclinações para o pecado e tudo mais. Todos nós passamos por isso. Se você falar com um homem de Deus, ele vai te falar que até mesmo hoje ele passou por essa experiência, amém? Mas quando isso quer despertar, você não tem que obedecer isso. Você tem que se submeter a isso, porque você não é isso. Sabe? Eu posso ter um pedaço de ferpa no meu dedo, sabe? Aquele pedacinho de madeira, mas isso não faz de mim um tronco de madeira. Amém? Mas esta ferpa está na minha carne. E aquilo produz dor, produz desconforto. Mas eu não sou essa ferpa. Eu não sou madeira. Amém?
só porque tem um pedaço de madeira na minha carne. Então, a carne está em todos nós, mas não somos a carne. Amém? Eu acho que você já entendeu isso, e é importante reconhecermos aquilo que é verdadeiro, porque quanto mais você olhar para você como carne, mais você vai ver a carne se manifestar. E até mesmo nos relacionamentos, como, por exemplo, de marido e mulher. Sabe, é tão fácil reconhecer a pessoa na carne, porque você disse aquilo, disse aquele outro e tudo mais. Se eu reconhecer a carne da minha esposa, a carne dela vai reconhecer a minha carne. E isso se torna num ciclo vicioso. Eu reconheço a sua carne, e a sua carne vai provocar a minha carne vai provocar a dela, e assim começam as brigas. Bem-aventurado, podemos dizer, é aquele que tem essa revelação, que todos nós temos a carne, mas se alguém se levanta contra nós com a carne, nós olhamos no Espírito, e por isso Paulo disse, não reconheça nenhum homem segundo a carne. 2 Coríntios capítulo 5. Leia depois, e como ele fala que não devemos reconhecer os homens segundo a carne, mas devemos vê-los no Espírito. Amém? Se você nasceu de novo, você é um filho de Deus. Amém? Você pode não gostar de mim, me criticar, mas eu te vejo como uma nova criatura em Cristo. Eu te vejo criado em santidade e justiça. Eu te vejo como a justiça de Deus em Cristo. Amém? E você é meu irmão. Aleluia! Amém! Por isso não reconhecemos o homem segundo a carne. E você mesmo? Você se vê somente como carne? Você se reconhece como carne? Você deve se reconhecer na maior das realidades, no Espírito. Amém? É assim que Deus te vê. Glória ao nome de Jesus. Ah, pastor Príncipe, o senhor não acha que todo esse papo de perdão de pecados vai causar libertinagem nas pessoas? Não. Como nós vimos Jesus falando, aquele que sabe que foi muito perdoado, amará muito. Amém? Olha essa passagem que está escrita em 2 Pedro, capítulo 1. Diz assim, vós também, pondo nisso mesmo, toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Outra versão diz excelência moral. E a virtude, a ciência. E a ciência, temperança. E não é isso que nós queremos, pastores e líderes, não é isso que nós queremos nas igrejas, certo? E a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e todas essas qualidades até chegar no amor. Mas qual é a razão que as pessoas não estão abundando nessas qualidades? Vamos então ler esta razão. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Olha essa outra versão aqui. Pois aquele que não tem essas coisas presentes, essas qualidades, piedade, amor fraternal, excelência moral, temperança, paciência, aquele que não tem essas coisas presentes é cego. Não enxerga bem, tendo se tornado o quê? Esquecido do perdão dos pecados antigos. Então a Bíblia diz que quando você se esquece que você já foi perdoado, que você já foi purificado. Amém? Quando se esquece disso, você vai ter falta dessas qualidades. Então o oposto é verdade. Se nós soubermos que somos pessoas cujos pecados foram perdoados, amém, passado, presente e futuro, e vivemos essa realidade, não vamos viver em libertinagem. E na verdade vamos produzir essas qualidades divinas, todas essas coisas de excelência moral. E se vemos falta disso, como Pedro está dizendo aqui nesse texto, pois aquele em que não há estas coisas é porque ele esqueceu. Ele esqueceu que é um homem perdoado. Ele esqueceu que é um homem limpo. Amém? E, por causa disso, ele é cego, nada vendo. Essas duas coisas. E, olhando para isso, eu vejo exemplos dessas coisas no Antigo Testamento. Sabia que este governo que estudamos, que é o governo patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó, nós vemos que Isaque, no final da sua vida, ficou cego. Os olhos escureceram. E por isso, em vez de dar a bênção para o primogênito, ele deu a bênção a Jacó. Você se lembra disso? Certo? E depois disso veio o reinado dos juízes, quando os juízes governaram. Lembra do último juiz, Sansão? Ele ficou cego. Ele ficou cego. Então o governo dos juízes acabou com cegueira. E o reinado dos reis, os reis de Judá, desde o primeiro rei que foi segundo o coração de Deus. É lógico, Saul foi o primeiro rei, mas Davi foi o primeiro rei, segundo o coração de Deus, a escolha de Deus, e terminou até chegar ao rei
Zedequias, quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio. E sabe o que Nabucodonosor fez por causa da rebelião de Zedequias contra ele? Ele furou os dois olhos do rei Zedequias, o rei de Judá. Ele furou seus olhos, então o reinado dos reis de Judá terminou com cegueira. Todos são tipos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. No livro do Apocalipse, o Senhor escreveu para 7 igrejas. A 7ª igreja, a última igreja, foi a igreja que a Bíblia disse que era cega. Terminou em cegueira. Por quê? De acordo com a Bíblia, e a Bíblia interpreta a Bíblia, os que são cegos ou não enxergam direito. Não enxergar bem é porque está ficando cego. É porque se esqueceram de que são perdoados. Se esqueceram de que são pessoas que foram limpas do pecado. Amém? Acreditar no perdão dos pecados é o verdadeiro arrependimento. É se arrepender e receber vida. Amém? A Bíblia diz que quando Pedro estava pregando, e foi a primeira vez que o evangelho foi pregado aos gentios, no livro de Atos, capítulo 10. E esta mensagem foi registrada para nós, palavra por palavra, como vemos hoje. Foi a primeira vez que Deus usou um homem judeu para pregar o evangelho aos gentios. Foi a primeira vez que os gentios ouviram o evangelho. E vamos ler isso. Não vamos ler tudo isso, mas isso aconteceu quando Pedro estava orando no terraço de uma casa em Jope. E Deus deu uma visão para ele quando ele viu todos os animais impuros representando os gentios. E Deus disse, levanta Pedro e mata. E Pedro respondeu, nunca toquei em animal impuro. E Deus então disse, não chame de impuro o que eu limpei, não chame de comum. Amém? É uma mensagem para nós, não é? O que Deus purificou, não chame de impuro. Se Deus te purificou, nunca mais se chame de impuro, nunca mais se chame de imundo. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, te purificou. Amém? Se você se chama de impuro é porque Jesus não concluiu a obra, certo? Olha, Pedro teve essa visão e ele ouviu o Espírito Santo lhe falar, 3 homens estão vindo, você deve segui-los. E então Pedro seguiu e foi até a casa de Cornélio, onde ele sonhou e teve uma visão e viu um anjo vindo a ele e... Olha, os anjos não têm essa responsabilidade de pregar as boas novas, de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Isso é para mim e para você. Certo? Porque os anjos não foram salvos. Eles não foram salvos pelo sangue. E Deus permite aqueles que passaram por isso, que eram pecadores, e creram em Jesus e pelo seu sangue se tornaram novas criaturas. Somente para eles Deus deu a missão de pregar as boas novas aos outros. Amém? E ele viu anjos, e os anjos podiam pregar o evangelho, mas não fizeram. Mas o anjo disse, vai até a casa onde está Pedro, porque Pedro estava na casa de um Simão em Jope, traze-o aqui, e ele falará palavras pelas quais tu e a tua família serão salvos. O anjo não pregou o evangelho, porque aos anjos não foi dada essa missão. Esta, podemos dizer, responsabilidade real, esta nobre missão de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Olha, o mundo hoje está sofrendo muito porque está faltando alguém para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Toda a maldade que vemos hoje no mundo inteiro é o resultado ou a manifestação exterior da falta de pregação do evangelho. Pregamos sobre excelência moral, pregamos bondade, amor fraternal, amar a todos, domínio próprio e tudo mais. Nós não percebemos que essas coisas são frutos do Espírito. Fruto que é resultado de vida. Obras são resultados de esforço. Mas nós, em vez de pregarmos a fonte deste resultado, certo? A vida, que é o Evangelho de Jesus Cristo, pregamos obras. Pregar sobre domínio próprio não vai produzir domínio próprio. Só falar sobre bondade não vai produzir bondade. Mas se pregarmos o Evangelho de Cristo e a pessoa crê de todo o coração, isso vai produzir a alta forma de excelência moral. O caráter celestial de Cristo será visto. E amigo, Pedro seguiu aqueles homens e chegou à casa de Cornélio, que era italiano, um gentio, não era judeu, e foi a primeira vez que o evangelho chegou aos gentios. Vamos ler essa história. Pedro abriu a sua boca e começou a pregar, e nós conhecemos muito bem este versículo de Atos 10, 38, nessa mensagem que Pedro disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu memorizei esse verso anos atrás.
Mas olha bem, este verso é muito famoso entre aqueles que creem no ministério de cura e tudo mais. Mas, na verdade, o Espírito Santo não desceu com este verso. Quando o Espírito Santo desceu sobre os gentios, sobre aquela família italiana, e pela primeira vez os gentios foram salvos, em qual parte da mensagem que o Espírito Santo escolheu para descer por causa dessas palavras que foram recebidas pelos gentios? Vamos ler isso. E Pedro então disse essas palavras: a este, falando de Cristo, dão testemunho todos os profetas do Antigo Testamento, de que todos os que nele creem receberão o quê? O perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E a Bíblia continua dizendo que eles falaram em novas línguas, glorificando a Deus. E assim ficaram sabendo que os gentios também receberam o Espírito Santo. E olha, em qual parte deste sermão, e esse sermão é um sermão muito longo, você pode ler isso depois, algum dia na sua casa, em Atos 10. E ali está a palavra por palavra. Mas em qual parte da mensagem que o Espírito Santo caiu? Quando Pedro disse, a este dão testemunho todos os profetas do Antigo Testamento, até João, profetizaram que por este homem, amém, recebemos o perdão dos pecados. Deus não se lembrará mais dos seus pecados. Não vai ter visitação do pecado com punição, mas sim o perdão dos pecados pelo seu nome. Quando o Espírito Santo, a Bíblia diz, ouviu essas palavras, as pessoas ouviram essas palavras e creram, o Espírito Santo caiu sobre eles e os encheu. A palavra caiu, no grego, é a palavra para abraçar, abraçou todos eles e eles começaram a falar em línguas e glorificar a Deus. Você percebeu que não houve um apelo tradicional de salvação? Perceberam que Cornélio e a sua casa não disseram, eu me arrependo, me arrependo. Eu creio em arrependimento, mas como eu já disse, arrepender é mudar sua mente. E às vezes se usa a palavra arrependimento, mas às vezes não se usa essa palavra. Não quer dizer que não tem arrependimento acontecendo. Como podemos ver, os gentios receberam o Espírito Santo. Naquela parte onde, como, quando Deus escolheu a parte da mensagem, ele ficou tão alegre naquele momento que os encheu com o Espírito Santo. Quando ele falou de Jesus e por Jesus recebemos o perdão dos pecados pelo seu nome. Creia na verdade. Amém? Pedro não perguntou quantos creem e afastem-se do pecado. Quantos creem e se afastam do pecado hoje? Ele não falou isso. Ele proclamou uma oferta incondicional de perdão dos pecados e eles creram. Não há registro de Cornélio dizendo, eu me arrependo, me arrependo. Não há registro dizendo que eles passaram por um processo de exercício religioso para ficar bem com Deus. Não, eles só acreditaram e receberam. Talvez a razão porque não temos resultado é que trouxemos os nossos esforços para tudo isso e hoje nós temos esse resultado. Uma imagem que está bloqueada de um Deus que na verdade é um bom Deus que está disposto a dar e quer que as pessoas creem que o que o seu filho fez na cruz está disposto a eles por simplesmente acreditar e receber. Olha, a palavra arrependimento não foi usada aqui, mas no próximo capítulo o que aconteceu foi isso. Porque pela primeira vez o evangelho foi pregado aos gentios. E você precisa entender isso, que naquela época os judeus não criam que Deus ia lidar com os gentios, eles criam que eles eram os únicos escolhidos de Deus, e eles estavam certos, porque até então Deus só tinha uma aliança com uma nação, Israel. Mas não pensaram no que Jesus disse a Nicodemos, o fariseu, em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, não só a nação de Israel, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha bem, eles pensaram que eram os únicos e quando escutaram isso, Pedro estava na sede em Jerusalém, que era feita de crentes, todos eram crentes. Entre eles Tiago, e eles eram os, podemos chamar de comitê dos crentes judeus. Os primeiros crentes em Jerusalém, os primeiros cristãos eram judeus.
não tinha gentios. Certo? Eram todos judeus na época, que creram, nasceram de novo. Mas pela primeira vez, coletivamente, um grupo de gentios ouviu o evangelho. Então, o que aconteceu é que nesta sede em Jerusalém, eles ouviram isso e chamaram então Pedro para explicar. E falaram isso no próximo capítulo. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles que eram da circuncisão, mas eles eram crentes. Falaram a Pedro dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: olha, gente, escute um pouco. Eu estava no terraço de uma casa em Jope e eu estava orando e tive uma visão. Ele contou toda a história. E ele chegou ao ponto que disse que estava pregando na casa de Cornélio. Verso 15, e ele disse: quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, no dia de Pentecostes. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu? Para que pudesse resistir a Deus? Quem era eu? Quem era eu? Para resistir a Deus, ele disse aos seus irmãos: olha, gente, eu nem fiz o apelo. Eu só preguei o evangelho e Deus então deu a eles o Espírito Santo, como ele deu para nós no dia de Pentecostes. No princípio, quem era eu para resistir a Deus? Sabe o que fizeram? A liderança? Dou crédito a eles, eles falaram assim: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Amigos, viram isso? Em conexão com o que Pedro falou, que aconteceu na casa de Cornélio, onde não encontramos a palavra arrependimento. Só crendo que os seus pecados foram perdoados por Jesus e o Espírito Santo caiu sobre eles, eles foram cheios do Espírito. Baseado nisso, a conclusão dos anciãos judeus e os líderes que estavam ali também disseram: na verdade, até os gentios, Deus deu arrependimento para a vida. Entenderam que era arrependimento. Falamos que arrependimento é obras. Eles não. Eles entenderam arrependimento porque os gentios mudaram de mente. Será que tem algum registro de que eles falaram dos seus pecados um por um, iam ficar ali o dia inteiro ou a semana toda? Não, eles somente creram e Deus trabalhou nos pecados depois. Amém. E Deus lhes deu o perdão dos pecados e eles não eram perfeitos, mas receberam o quê? O arrependimento para a vida. Mesmo que a palavra arrependimento não foi usada, conectada àquele evento na casa de Cornélio. Mas Deus chamou isso de arrependimento para a vida. Aleluia! Muitas vezes o pastor prega, amém, o evangelho de Cristo e o arrependimento acontece. Mas se ele não pregar o evangelho, ele pode gritar para todo mundo: se arrependa, arrependa, arrependa. Ninguém se arrepende. Ou o arrependimento é sobre as obras humanas, e isso não dura muito tempo. Não há nenhum fruto do Espírito. Somente legalismo religioso. Atitude de santarrão. Amigo, não podemos comprometer o verdadeiro evangelho. Amém? E nós lemos então que passou um tempo e Deus depois salvou Saulo, que se tornou Paulo, e Paulo e Barnabé estavam pregando e ouviram sobre Paulo, que estava operando sinais, prodígios e maravilhas com Barnabé entre os gentios. Então eles disseram: olha, nós devemos dar a eles a lei. É hora deles aprenderem os 10 mandamentos. E Paulo então ouviu sobre isso e houve uma grande discussão entre os crentes judeus que eram salvos, nascidos de novo, e que pregavam sobre a lei. Então Paulo disse: os gentios não devem cumprir a lei. E eles discutiram sobre isso. E olhe bem, eles foram de novo para Jerusalém. E isso está em Atos 15. Foi o concílio de Jerusalém. E aconteceu que Paulo começou a falar sobre como os milagres estavam acontecendo entre os gentios, mesmo que ele não tinha ensinado a lei, sem falar para eles sobre os mandamentos. Muitos deles se converteram a Jesus Cristo, se arrependeram dos seus pecados, tiveram as suas vidas transformadas, não eram pessoas imorais, mas eram pessoas que viviam a vida para glorificar a Deus, até mesmo sendo novos convertidos, aprenderam a andar no Espírito, e Paulo estava somente falando do que Deus fez entre eles.
Então lembre-se disso, é chamado o Concílio de Jerusalém por causa de uma pergunta. Agora que os gentios estão sendo salvos, eles devem cumprir a lei? Eles devem cumprir os mandamentos? E Pedro se levantou, escute bem isso, Pedro se levantou. E aqui diz, havendo grande contenda, foi uma grande briga. Levantou-se Pedro e disse-lhes, homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Olha, do que Pedro estava falando aqui, que os gentios ouviram da sua boca? A história da casa de Cornélio, certo? Ele estava falando, depois de alguns anos, de tudo o que aconteceu anos atrás. Ele estava falando daquele evento, de como Deus usou sua boca para declarar o evangelho aos gentios. E ele disse, e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho. Quem eram eles? A família de Cornélio. Amém? Todos os italianos que estavam ali, os gentios que estavam ali. Deus que conhece os corações lhes deu testemunho. O que ele fez? Dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Mas não somente isso, ouça bem. E não fez diferença alguma entre eles e nós, os judeus e eles, os gentios, purificando os seus corações pela fé. Amigo, como o coração do homem é purificado? Pelos mandamentos, pela lei, ou somente por crer? Na verdade, 2 Tessalonicenses 2, diz assim, em santificação do Espírito, verso 13, a última parte, em santificação do Espírito e fé da verdade. E fé da verdade. E assim nos santificamos. Vamos voltar à história de Pedro, no Concílio de Jerusalém. Pedro disse, homens, quando eu preguei aos italianos, a família de Cornélio, lembra disso? Anos atrás? Deus usou a minha boca para pregar o evangelho aos gentios. E Deus não fez diferença entre nós judeus e eles, e deu o Espírito Santo a eles também. Lembram disso? Ele disse, e não só isso. Deus purificou seus corações, não pelas obras, não por esforço, não por cumprir a lei, pela fé. Que tipo de fé que purifica os corações? Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como o coração do homem pode ser purificado? Aqui está a resposta. O coração do homem é purificado pela fé, não por ficar lutando, não dizendo, ó Deus, estou fazendo o meu melhor para ter um coração puro. Ó Deus! Não, não. É somente acreditando, testificando da integridade da palavra de Deus. Escute bem isso. No que os gentios creram que purificou o coração deles pela fé? Eles creram que dele todos os profetas testificaram que por Jesus é pregado a vós o perdão dos pecados. Eles creram que os seus pecados foram perdoados por Jesus Cristo. Naquele momento, seus corações foram purificados. Ainda é uma jornada, mas tudo começa com o coração. Se o coração é puro, mesmo suas ações sendo impuras, em pouco tempo as ações vão se alinhar. Mas se suas ações são morais e o seu coração é impuro, em pouco tempo suas ações vão se tornar impuras. Tudo isso procede do coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E amigo, eu te digo isso, que os desafios que vemos na nossa vida, no mundo cristão, nas igrejas, hoje, mesmo vendo a falta de moralidade ou a excelência da moral, vemos a falta de zelo por Deus, uma falta de amor por Ele. Pare de ficar pregando sobre isso e tentando acabar com isso, falando que precisamos de amor, você tem que amar mais as pessoas e ter uma moral excelente. Falando sobre isso não vai produzir isso. Se você fala sobre domínio próprio, por exemplo, vão confiar na sua própria carne e tentar pelo esforço humano produzir o domínio próprio, e em vez de ter domínio próprio vão perder o controle, porque toda vez que usamos a carne, para qualquer coisa, até para alguma coisa religiosa, para algo bom, quando você usa a carne, as obras da carne, adultério, amargura, confusão, dissensão, idolatria, tudo isso, tem uma lista no livro de Gálatas. Mas se pregarmos o evangelho de Jesus Cristo, um dos frutos, um dos resultados, um dos produtos é domínio próprio. É um fruto, um resultado. E como podemos ter esse fruto? Cuidamos do solo, regamos o solo, amém? Colocamos onde tem a luz do sol, amém? O fruto nasce.
É pelo Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos manter todos na atmosfera da graça. Amém? Porque crescem na atmosfera da graça. A Bíblia diz crescer. Isso está no final da Epístola de Pedro. Na conclusão fala sobre crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A única forma de nós crescermos espiritualmente é crescer no solo que chamamos de graça. Nenhum outro solo é bom. O solo da lei não é. Andaram sob a lei durante 500 anos, do Monte Sinai até chegar em Cristo. E não eram santos. Amém? Só há uma maneira de crescer. Crescer na graça. Amém? Confiar na graça de Deus. Amém? A graça é tudo sobre a provisão de Deus. Estar consciente de que não é o que você é diante de Deus. Isso é a lei. A graça é quem é Deus para você. Deus é aquele que faz você justo. Deus é aquele que te santifica. Deus é aquele que te abençoa. Então você está sempre consciente da provisão. A lei exige. A graça provê. Quando Deus deu os 10 mandamentos no Monte Sinai, Deus disse não deverás, não deverás, não deverás. O foco é você. Mas quando Deus falou da nova aliança em Jeremias 31, Deus disse eu farei, eu serei. E os seus pecados, não me lembrarei mais deles. Olha, a lei exige do homem falido espiritualmente. A graça provê. Amém? Então, efetivamente, quando pensamos na provisão, amém, e é uma vida que vai te livrar do estresse, amigo, você vai ver que quando a vida se torna muito exigente, quando a vida, você tem algumas responsabilidades que você tem que executar no final da semana ou do mês, você sabe que a provisão vai chegar. Te liberta de todo o estresse. Amém? Pastores e líderes, pensamos só em exigências? Amém? Achamos que Deus exige isso de nós? Nossa esposa exige isso de nós? A nossa congregação exige isso de nós? Sabe, os amigos exigem isso de nós? E olha, todos os tipos de exigências, e a pior delas é quando você acha que Deus está exigindo de você e Deus não está exigindo nada. Deus conhece a sua carne, mas não te reconhece pela carne. Deus está te dizendo, eu tenho uma provisão, receba isso. Amém. Aleluia. Quando Deus deu os 10 mandamentos, foi no monte chamado Monte Sinai. E ao pé da montanha, quando Deus deu os 10 mandamentos, 3.000 pessoas morreram. Foi o primeiro Pentecostes, a festa dos judeus, chamada Pentecostes. E no Novo Testamento a Bíblia diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, em uma outra montanha, em Monte Sião. Deus deu não a lei, mas o Espírito. Sabe o que aconteceu naquele dia? 3.000 pessoas foram salvas. Então no Monte Sinai, quando Deus deu a lei, 3.000 pessoas morreram. No Monte Sião, quando Deus deu o Espírito, 3.000 pessoas viveram. O que nos mostra que a lei, a letra mata, mas o Espírito vivifica. É hora de mudarmos o nosso púlpito do Monte Sinai para o Monte Sião. Amém. E Pedro disse, homens, quando preguei para eles, Deus purificou o coração deles pela fé. E até mesmo Cornélio ou a sua família nunca disseram, sabe, Deus purifica o meu coração, ó Deus, por favor, purifica. Não, eles somente creram que os pecados foram perdoados por Jesus e seus corações foram purificados pela fé. Amém? Glória ao nome de Jesus, aleluia. E amigo, eu quero falar algo para você que, na verdade, é muito triste, de uma forma, porque é uma verdade sobre a igreja hoje, que como um todo ainda não entendemos que os nossos pecados foram perdoados. Se você olhar para a nova aliança, que foi mencionada primeiramente em Jeremias 31, certo? E também no Novo Testamento, está explicada de uma forma melhor em Hebreus no capítulo 8 e também no capítulo 10, nos fala do que a nova aliança é. E muitas pessoas reconhecem, mas a lei, a aliança da lei do Monte Sinai, do que conhecem a nova aliança. E quando se trata da nova aliança que Deus falou para o profeta Jeremias sobre esta aliança, e Jeremias falou sobre isso no capítulo 31, diz que a nova aliança, Deus falou nessa nova aliança, não é como a antiga aliança, quando eu os tirei do Egito. Seja o que for, não vai ser a mesma aliança. Deus falou dessa maneira. Então vamos ver essa nova aliança. Isso está em Jeremias 31,
Eu acho que você tem que entender isso. É uma nova aliança e nós colocamos aqui num rolo para você. Um estilo diferente. Era assim naqueles dias. E aqui está escrito: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança. Diga aliança. Uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Escute, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança. Esta é a aliança do Monte Sinai, a aliança de Moisés, a aliança dos 10 mandamentos. Mais 613 mandamentos que vieram depois. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança, a nova aliança, que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Por quê? Porque o Senhor diz: porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Nunca mais me lembrarei. Hebreus 10 nos fala que também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. E aqui diz, acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ouça, percebeu que Deus disse: preste atenção, eu vou te mostrar a nova aliança, a cláusula da nova aliança, 3 cláusulas e depois uma outra cláusula. Ok? Diz assim, Deus disse: eu porei a minha lei, ou seja, você já percebeu que Deus quer te guiar por dentro? Você ouve alguém dizer, um crente falar: Deus falou comigo, ele disse isso, ele me deu direção, colocou isso no meu coração. Certo, é Deus escrevendo no seu coração. E não é incrível saber que Deus pode escrever no seu coração aquilo que Ele quer que você faça? Ele escreve sua vontade no seu coração. Porei a minha lei no seu coração e a escreverei no seu entendimento, te guiando por dentro. É a primeira cláusula. Como receber isso, pastor Prince? Bem, vamos ver o que a segunda cláusula diz. Pois eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus. Espera um pouco. Vamos ver a primeira cláusula. Porei a minha lei nos seus corações, te guiando por dentro. A próxima cláusula é: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando Deus disse: eu serei o seu Deus. Olha, amigo, isso quer dizer, essa frase, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, quer dizer, eu serei o Deus da provisão e vocês serão um povo que não tem falta de nada. Eu serei o Deus que estende a minha mão forte para proteger o meu povo e vocês serão um povo protegido. Eu serei o Deus que cura e você será curado entre os povos da terra. Amém. Isso fala do sobrenatural. Isso está falando de toda a grandeza e soberania de Deus, nos abençoando de tal forma que vão nos invejar, pois pertencemos a Ele. Eu serei seu Deus e vocês serão meu povo. Amém. A próxima: todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Amém. Ninguém ensinará: conheça o Senhor, ei, conheça o Senhor, conheça o Senhor, conheça-o. Ninguém vai ensinar desta forma. Todos me conhecerão por dentro. Esse conhecer ao Senhor não é como uma classe que ensina numa escola. Não é assim que se conhece o Senhor. Essa palavra é genoskou, é conhecer por experiência. Mas todos me conhecerão de forma intuitiva, é a palavra oidá, no grego, que é conhecer o Senhor lá dentro. Do menor até o maior. Sabe o que nos dá este conhecimento do Senhor? O que nos faz ter a direção lá dentro? O que faz de Deus ser o nosso Deus e nós sermos o povo dele, sabe o que é? A última cláusula. Por quê? Porque tudo depende deste porquê. Eu terei misericórdia das suas maldades e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Houve um tempo no Monte Sinai que Deus se lembrava do pecado. Ele disse: eu não me esquecerei dos seus pecados. Visitarei seus pecados até a 3ª e 4ª gerações. Ou seja, Deus não ia esquecer, ele ia visitar. Mas na nova aliança Deus disse: não me lembrarei dos seus pecados.
Ou seja, eu não vou ficar pensando, porque a palavra lembrar é também ficar pensando no grego. Eu não vou pensar. Ele disse, eu não vou ficar pensando nos seus pecados mais. Não lido com você baseado no pecado. Mas eu lido com você baseado no meu filho. Ou seja, não me lembrarei dos seus pecados, quer dizer, não visitarei a você ou aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos, para puni-los ou para te punir. Eu não me lembrarei dos seus pecados nunca mais. Por quê? É porque Deus está pegando leve com o pecado? Não, não. Deus é santo, 3 vezes santo, mas é porque na cruz ele lembrou dos seus pecados e dos meus pecados. Cada um dos nossos pecados. Deus se lembrou deles no corpo de Jesus Cristo, que levou os nossos pecados e ele foi condenado e punido no nosso lugar. E porque ele concluiu a redenção na cruz, uma vez só esse ato de Jesus, expiando os nossos pecados, na sua obra de redenção, tomando o nosso lugar, levando a nossa punição. Hoje, Deus não se lembra dos nossos pecados, porque ele lembrou dos nossos pecados na cruz. E hoje Deus diz, não me lembrarei dos seus pecados, porque será injusto se Deus se lembrar e punir os seus pecados no corpo de Cristo e depois de novo punir os pecados no seu corpo. Deus seria injusto e ele desenhou essa nova aliança para que você possa receber todos esses benefícios. Aleluia! Senti vontade de dançar, povo de Deus. Aleluia! Obrigado, Jesus! Amém! Não sei por que você está sentado. Levante e dance, amém? Glória a Deus. Faça uma dança qualquer se você é jovem, mas faça algo. Mostre para todos que você está vivo. Aleluia! Glória a Deus! E a Bíblia diz que Deus vai te guiar por dentro, porque ele não se lembra mais dos seus pecados. Ele não pensa mais nos seus pecados. Deus vai ser o seu Deus, o elemento sobrenatural, o poder sobrenatural de Deus para você. Você será seu povo, porque ele não se lembra mais do seu pecado. Todos conhecerão ao Senhor, até o novo convertido, do menor até o maior. Todos o conhecerão por intuição, não tem que ensinar ninguém. Conheça o Senhor por experiência. Todos me conhecerão, porque não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Quero terminar com essa linda história do livro de Gênesis, o último capítulo do livro de Gênesis. E aqui nos diz, vendo então os irmãos de José, que seu pai já estava morto, disseram, porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai o ordenou, antes da sua morte, dizendo, assim direis a José, perdoa, rogo-te a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou. José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse, não temais. Porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim. Porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Amigo, a vida de José é provavelmente para mim uma das histórias mais lindas da Bíblia. Ele é o tipo, mais claro, que temos na Bíblia, além de Davi, do nosso Senhor Jesus Cristo. No Antigo Testamento, como ele era o filho amado, como nosso Senhor Jesus, como ele era amado pelo Pai, mas rejeitado por seus irmãos. Jesus foi amado pelo Pai, mas rejeitado por seus irmãos judeus. Amém. O Pai o enviou para uma missão. Amém. E os irmãos o pegaram e depois o venderam. José foi vendido por 20 moedas de prata
Jesus foi enviado pelo Pai com uma missão de cura, com a missão de restaurar, com a missão de abençoar, mas ele foi vendido por 30 moedas de prata. E por que os irmãos o rejeitaram? José, eles o rejeitaram. Ele se tornou o pão da vida para o Egito. Enquanto o pai e os irmãos sofriam com a fome, o Egito prosperou por causa da sabedoria de José. Assim também o nosso Senhor Jesus por 2000 anos, desde que ele foi rejeitado. Então, o Egito, que são as nações gentílicas do mundo, as que receberam o Evangelho de Jesus Cristo, tem prosperado por causa do Evangelho de Jesus Cristo. O fruto é a sabedoria, a civilização, as mulheres respeitadas e honradas. Amém? Muitas descobertas tecnológicas na medicina, na educação. Um mundo abençoado por causa da sabedoria do José Celestial. Mas Deus não se esqueceu, José não tinha esquecido da sua família, dos que ficaram em Canaã. E quando chegou o tempo da fome severa, eles foram a José. E na primeira vez que o viram, não reconheceram a José. Mas na segunda vez, o reconheceram. Amém? Ele se revelou a eles. Na primeira vinda de Jesus, Israel não reconheceu o seu Messias. Mas na sua segunda vinda, todo Israel saberá. Quando ele falar, sou o seu irmão, Jesus, o Messias. E a Bíblia fala que vão se reconciliar. Amém? E olha, mesmo que eles tenham vendido José por 20 moedas de prata e o nosso Senhor por 30 moedas de prata, ele ainda os amava, com todo o poder que ele tinha. Quando eles estavam ali, ele era o homem mais poderoso de todo o Egito, a maior civilização do mundo conhecido da época. E além de Faraó, que era o único que estava acima dele, José tinha todo o poder, mas mesmo com todo este poder, ele escolheu perdoar seus irmãos. E com seu poder disse, chegai-vos a mim. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Se vocês não tivessem me vendido, eu não teria vindo ao Egito. E se eu não estivesse aqui, eu não teria sabedoria dada por Deus para Faraó, para preparar para a fome, e conservar vocês e a sua família, e os seus filhos vivos hoje. Mas depois José também mandou chamar seu pai Jacó para viver no Egito por um tempo, até Jacó morrer. Mas mesmo tendo perdoado seus irmãos na verdade nunca creram que ele os tinha perdoado. E não se esqueça que o que eu estou falando não é somente uma história, mas tem tipos que eles representam. A realidade desses tipos, que é o nosso José Celestial hoje, ainda espera que Israel se converta a ele e o chame de irmão. Amém? Olhar nas suas feridas, como disse o profeta Zacarias, e dizer, por que essas feridas nas suas mãos? E ele vai dizer, essas feridas eu recebi na casa dos meus amigos. Na casa dos meus amigos. Ele não guardou mágoa deles, ele veio para salvá-los. E quando eles estiverem mais precisando, em toda a história de Israel, ele virá para resgatá-los. É a segunda vinda de Jesus Cristo, estamos esperando por isso. Amém? Para a igreja o arrebatamento, e para Israel vai ser a sua segunda vinda, porque na primeira não o reconheceram. Na segunda vinda todo Israel o reconhecerá. Mas como eu falei agora, como a igreja hoje, nós até sabemos que ele perdoou os nossos pecados, mas não cremos de verdade. Como os irmãos de José, não creram e pensaram que, porque o pai de José estava vivo, talvez ele queria ver o seu pai, ele nos perdoou, só de boca, mas no coração. Ele guardou ira até o dia do pai morrer, então ele vai se vingar de tudo, se vingar de nós por tudo que fizemos contra ele. E é assim que o pai deles morreu. Foi o que eles falaram a José, mandaram mensageiros primeiro, dizendo, sabe, era uma mentira, e disseram, nosso pai falou antes de morrer, não se lembre do pecado dos seus irmãos, ok? Perdoa seus irmãos. Jacó não falou isso. Enquanto isso, José já os tinha perdoado. Se prostraram diante de José e falaram, somos teus servos. E José chorou. Olha bem, em 7 ocasiões a Bíblia fala que José chorou. Vai fazer um bem se você estudar todas as ocasiões quando José chorou. Este é o último choro, o 7º. No último capítulo de Gênesis. A última vez que chorou. Isso é depois que eles sabiam que José era o governador de todo o Egito.
Eles sabiam disso. Eles já tinham sido salvos. Olha, é uma figura de todos nós também, porque agora sabemos que Jesus é o nosso Salvador, Senhor, nosso sumo sacerdote, certo? Será que guardamos no coração que talvez os nossos pecados não foram perdoados e talvez ele perdoou só parcialmente os pecados do passado e não passado, presente e futuro? E tem muitas vozes falando o contrário. Sabe, ele só perdoa os pecados do passado e tudo mais. E por causa disso, você realmente não crê que ele te perdoou? Sabe o que isso faz com o Senhor? Sabe? Isso faz chorar. O que fez José chorar? É a mesma razão que faz o Senhor entristecer. Hoje, o que fez José ficar triste a ponto dele chorar? Foi porque os irmãos não creram que ele já os tinha perdoado. O que faz Jesus chorar? O que faz Jesus ficar triste hoje? É que realmente não cremos que ele nos perdoou dos nossos pecados. E amigo, isso é crucial, porque se você não crê que ele te perdoou de todos os pecados, ou você sabe teoricamente, ou você crê nisso com qualificações, se eu me arrepender muito, se eu fizer o bastante, se eu for sincero ou honesto bastante, se você coloca a qualificação onde Deus não colocou qualificação, só para você crer, então você vai duvidar do seu perdão. E isso o faz chorar. Isso o entristece. E o resultado é terrível. Porque se você não crê que os seus pecados foram perdoados, você não quer que Deus vai te curar. Porque talvez você está crendo que você está pagando por um pecado que você cometeu. E por isso, você tem que ter essa doença no seu corpo como forma de pagamento. Por causa dos seus pecados e você não crê que os pecados foram perdoados e aceita isso. Ou você não crê que Deus vai prover para você durante essa época. Com pessoas perdendo o emprego, mas quanto a você, Deus vai prover para você. Você não crê nisso porque você ainda crê que os seus pecados não foram perdoados. Você não crê no perdão completo dos seus pecados. Porque olha o que o texto diz. José disse, depois de falar que os tinha perdoado, chorou e disse, agora pois não temais, eu vos sustentarei a vós. Eu o quê? Vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Se nós não crermos que todos os pecados foram perdoados, não vamos ter fé para acreditar que ele vai prover para nós. E passamos por lutas e não vemos resultado que queremos ver. Amigo, é crucial. O perdão dos pecados não é somente para o início da caminhada cristã. É o fundamento para toda a vida cristã e a fonte de todas as bênçãos. Se você não crê que os seus pecados foram perdoados, que é a primeira bênção daquela lista do Salmo 103, então você não vai crer que ele te cura de todas as doenças, todos os pecados e todas as enfermidades. Salmo 103 é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades. Olha o verso 2, diz, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças, não se esqueça que os seus pecados foram perdoados. Quando você se esquece, as qualidades divinas e características de Deus não se manifestarão na sua vida. Quando você se esquece, você entristece o Senhor. Quando você se esquece, certo? Você não vai crer que Ele vai sustentar você e os seus filhos, mesmo numa época como essa. Mas eu e a minha casa, se junte a nós, vamos crer no Senhor. E olha bem, se Ele se entristece porque nós não cremos que os nossos pecados foram perdoados, da mesma forma, amém, se fizermos o contrário, isso vai agradá-lo, porque cremos que os nossos pecados foram perdoados. Quando cremos nesta verdade, isso alegra o coração do Senhor, porque Ele vai ver o trabalho da sua alma. Isso está em Isaías 53. Ele vai ver o trabalho da sua alma, todo o sofrimento que Ele passou na cruz, e vai ficar satisfeito.
porque você e a sua família creram e receberam. Amém? Amém? Se podemos entristecer o Senhor, podemos também alegrá-lo. Amém? Crendo certo. Olha, no dia em que Pedro pregou na casa de Cornélio, o que alegrou o Espírito Santo? E sabemos que ele se entristece. O que entristece o Espírito Santo? Quando não acreditamos na graça, porque o contexto diz que o nosso falar seja sempre com graça. Não fale para as pessoas como as julgando. Elas merecem esse julgamento. Não fale palavras sem graça. E quando falamos dessa maneira, isso entristece o Espírito Santo. Eu estou pregando graça hoje e eu sei que o Espírito Santo ama isso. Amém? Porque ele veio glorificar um nome, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? E se podemos entristecer o Espírito Santo, podemos alegrar o Espírito Santo. Como? Crendo na graça. Amém? Que os nossos pecados foram perdoados. E assim você vai amar o Senhor, porque quando você sabe que seus pecados foram perdoados, você vai amá-lo muito. Vai amá-lo muito. Porque aquele que sabe que os seus pecados foram muito perdoados, também amará o Senhor muito. Que isso seja verdade para você e eu. Em nome de Jesus, amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, onde você estiver assistindo agora. E se você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, faça essa oração comigo agora. Diga, Senhor Jesus, eu te agradeço. Ore assim. Diga de coração, Ele está com você. Aonde você está? Não há distância para Deus. Ele conhece o seu coração. Quando você se converte a Ele, Ele vai até você. Diga, Senhor Jesus Cristo, eu creio que Tu morreste na cruz pelos meus pecados. E eu creio que Deus te ressuscitou dos mortos para a minha justificação. E eu te agradeço, porque os meus pecados foram perdoados. Passado, presente e futuro, cada um deles foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu te agradeço, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador e o meu Deus. Amém. Se você fez essa oração, agora você é uma nova criatura em Cristo. O Espírito Santo está em você. Amém? E você precisa ouvir mais e mais a palavra do Evangelho. Você precisa se firmar totalmente nessa verdade. Pois o inimigo da sua vida, o diabo, virá e vai te acusar e te apontar para a carne, mostrar a sua carne, mostrar a carne e o erro dos outros também, para você pensar na carne, mas não é quem você é. Lembre-se disso. Amém? Continue ouvindo a palavra, continue ouvindo as mensagens baseadas em Cristo e seus ensinamentos. Amém? E também cresça no Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu quero orar por pessoas que o Senhor está me mostrando agora, pessoas com medo, todo tipo de medo. Muitas pessoas estão com medo de contrair câncer. Por alguma razão esse medo veio. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo este medo agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O seu José Celestial diz para você, ele proverá para você e vai te proteger desta doença. Receba isso em nome de Jesus. Creia que os seus pecados foram perdoados. Não há nenhuma porta aberta na sua vida porque você colocou a sua fé em Jesus Cristo. Agora ser livre deste medo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Tem um homem que está lutando com problemas no coração. Você teve um tipo de ataque cardíaco e não foi muito forte, mas você teve esse ataque pequeno antes. E foi confirmado que você tem um problema no coração e agora mesmo, nesses últimos dias, você sentiu dor no coração e você está preocupado. Em nome de Jesus, você está sentindo agora um calor fluindo no seu corpo. Ser curado, meu amigo. Seja pleno em nome do Senhor Jesus. Eu escuto essa passagem do Senhor. Espera no Senhor e Ele fortalecerá o seu coração. Até literalmente, Ele está fortalecendo o seu coração. Você vai ter um coração forte. Até na idade avançada, em nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Tem uma pessoa que tem tido dor de cabeça, e agora mesmo você está assistindo e sentindo a dor. Em nome de Jesus, o Senhor te liberta disso agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. A unção dele quebra esse jugo agora, em nome de Jesus. Ser livre, meu amigo. Em nome do Senhor Jesus, eu me levanto contra toda dor no seu corpo. Em nome do Senhor Jesus, e eu declaro para você que você está curado, completamente curado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Se precisa de cura, seja qual for o tipo, receba a cura agora mesmo, em nome de Jesus.
Amém? Receba agora mesmo e comece a fazer o que você não podia fazer antes. Amém? Se era dor nas costas, mexa as costas. Se era no cotovelo, mexa o cotovelo. Alguém aqui agora está com um problema bem aqui neste lugar que eu estou apontando, na parte de cima das costas. E quando você está dormindo, você está deitado, você sente essa dor e está afetando o seu sono. Agora o Senhor te cura em nome de Jesus. Jesus Cristo te cura agora. Ele está te curando agora em nome de Jesus. E as suas costas estão sendo restauradas em nome de Jesus. Amém. Amém. Comece a fazer agora, irmão. Comece a fazer o que você não podia fazer em nome de Jesus. Glória a Deus. Alguém que não podia mexer o pescoço totalmente para um certo lado e parece que você está tendo esse problema já por um tempo. Seu pescoço agora é curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Tudo isso vem do José Celestial. Amém. Lembre-se, a graça sempre provê, Ele está provendo agora para você. Receba em nome de Jesus. Você não tem que se qualificar. Jesus já te qualificou. Obrigado, Senhor Jesus. Se precisa de algo agora, receba este milagre. Em nome de Jesus, receba a cura. Amém. Se era dor nas costas, mexa as costas. Se era no joelho, mexa o joelho. Alguém está sendo curado agora de um problema no joelho. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Mexa o joelho de novo. Mexa. Mexa de novo, em nome de Jesus. Aleluia. Você está curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amigo, não importa a sua doença, se eu não falei da sua doença, Deus está fazendo agora mais do que a minha mente pode compreender. Amém? Mas se você recebeu uma cura, por favor, nos escreva. Escreva para nós, contando rapidamente o que o Senhor fez. Você pode fazer isso, amém? Ok, em nome de Jesus, amém? Vamos mais uma vez colocar a nossa fé no Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu te agradeço, pois tu és a minha justiça, tu és minha santidade. Agora diga ao Pai, Deus Pai, eu te agradeço, pois quando tu me vês sempre no Espírito, minha verdadeira identidade, que é eterna, tu me vês justo em Cristo, tu me vês santo, inculpável, e eu te agradeço, Pai, que as coisas velhas já passaram e tudo em mim se fez novo. Pai, eu te agradeço e me ensina e me faz lembrar sempre, quando a tentação vier, que eu não sou aquela tentação, eu não sou a carne, que aquilo não sou eu. E Pai, me dá a graça para saber naquela hora, Senhor, para me identificar como quem eu sou realmente aos teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Deus Pai. E diga, Pai, eu te agradeço porque os meus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. E por isso, amigo, ele disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, não para nos lembrarmos do pecado, mas para o perdão dos pecados. Não vamos participar da Santa Ceia dignamente se não participarmos da forma como ele disse. Você participa lembrando que seus pecados foram perdoados, não lembrando dos pecados contra você. Você se lembra que eles foram perdoados, como pelo corpo de Cristo. Amém? Glória a Deus, fique em pé para receber a bênção para essa semana. E você pode receber, porque os seus pecados foram perdoados. Amém? Viva crendo nisso, aleluia. Quanto mais você crê nisso, o Espírito Santo virá sobre você. Quanto mais crer nisso, amém? Coisas boas vão acontecer. Glória a Deus, amém? Aleluia. Que o Senhor te abençoe com a sua família durante essa semana. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão, com as bênçãos de Deuteronômio 28, bendito ao entrar e ao sair, bendito em tudo que a tua mão fizer, bendito o fruto do teu ventre, os teus filhos. Amém. Os inimigos virão contra ti por um caminho, mas fugirão de ti por 7 caminhos. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás por cima e não por baixo. Até durante esse tempo, a bênção não depende do tempo. Você é abençoado. Que o Senhor te guarde com seus amados, a sua família, durante essa semana. Que o Senhor te preserve, te proteja com seu sangue, do vírus do Covid-19, de toda infecção, de toda enfermidade e de todo o poder das trevas. Em nome de Jesus, que o Senhor te guarde com seus amados de todo o mal. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda provisão, que Ele providencie sempre o seu favor por onde você for. Se você está desempregado, em nome de Jesus, a porta vai se abrir para trazer um trabalho para você. Amém. Não tenha medo de enviar aquela carta ou aquele e-mail para essa companhia. Seja corajoso, ousado, faça a entrevista mesmo online. Amém, porque o favor de Deus está com você. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e conceda a você e a sua família sua shalom, bem-estar, plenitude e paz. Em nome de Yeshua HaMashiach,
o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso José Celestial. Amém. Nos vemos em breve.